Por que as pessoas procuram a inteligência artificial para conversar? O que isso revela sobre a solidão, sobre a vergonha, a necessidade de acolhimento? Quais os limites entre o apoio tecnológico e o vínculo humano? Quando o uso pode ser saudável e quando pode virar evitamento emocional? Usar a inteligência emocional como espaço frequente de conversa emocional exige de fato uma reflexão. Embora a máquina ela ofereça essa escuta imediata, sem julgamento e disponível 24 horas por dia, este hábito pode gerar dependência, dificuldade de desenvolvimento de vínculos reais e esconder questões de saúde mental e emocional que necessitam de uma intervenção especializada, pessoal. O impacto depende muito da função que essa inteligência artificial está ocupando na vida da pessoa, da intensidade do uso, da estrutura emocional da própria pessoa e da forma como isso é integrado na vida dela, que está ou não em tratamento psicológico. Isso pode ter a ver com o sentir-se ouvido, essa necessidade de sentir-se ouvido e buscar realmente ser compreendido. Você costuma usar a IA para suas questões emocionais? Sabe dos possíveis riscos de usar ela frequentemente? Quer refletir mais sobre esse assunto? Então fica até o final do vídeo para saber mais sobre esse tema tão atual e que também vai gerar tanta coisa no futuro, né, pessoal? Oi, eu sou Ronise Dias Machado, sou psicóloga clínica e faço atendimento online na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Se você gosta de conteúdo sobre saúde mental, saúde emocional, psicologia e autoconhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para saber quando novos vídeos surgirem por aqui. Alguns pacientes meus, eles já vieram na sessão trazendo esse conteúdo, contando que fizeram perguntas para a IA em relação às suas demandas, seus dilemas emocionais, né? Isso me fez trazer esse conteúdo para o YouTube aqui para a gente refletir junto, pessoal. Alguns riscos que a gente pode encontrar e que tem sido discutido na psicologia e em pesquisas recentes são as seguintes questões. A primeira questão que eu quero trazer aqui é pensando assim no pseudo-vínculo emocional que se cria, né? A IA ela pode ser percebida como uma presença sempre disponível, validante e sem frustração. Para algumas pessoas, isso pode favorecer um comportamento de evitação de relações humanas mais complexas e ambivalentes. Outra questão é o reforço de ruminação, né? Dependendo da forma como a gente usa, a pessoa ela pode entrar em um ciclo de análises excessivas e incessantes, sempre buscando respostas, um reasseguramento emocional, que quer dizer assim, uma validação ou um hiperfoco em sintomas, né? A busca por reasseguramento é aquela reafirmação que se refere a uma necessidade repetida de obter a aprovação ou alívio para lidar com a dúvida e a ansiedade. Outra coisa também é a confusão entre o acolhimento e o vínculo terapêutico. Um chat de inteligência artificial ele consegue simular uma empatia linguística, mas ela não possui assim uma subjetividade, uma responsabilidade clínica, uma percepção contextual ampla, nem capacidade ética relacional como um terapeuta humano. Outra coisa também é a dependência de disponibilidade imediata. Essa gratificação instantânea das respostas também pode diminuir a tolerância ao vazio, ao tédio, à espera e à elaboração psíquica mais lenta de elementos importantes no processo terapêutico. Quando a gente tem essa validação inadequada, uma IA ela pode, em alguns contextos, reforçar interpretações distorcidas, e especialmente em casos de paranoia, delírios, ideação persecutória, né, os transtornos graves de personalidade ou estados dissociativos. Outra questão é a evitação experiencial, que a gente chama. Algumas pessoas elas usam a IA
para regular as emoções difíceis sem realmente processar nas relações humanas concretas, né? Nessa exposição que a gente sempre coloca na terapia como é importante para exercitar e desenvolver habilidades também sociais. O uso, ele tem muito a ver sobre as necessidades emocionais humanas contemporâneas, que a gente fosse pensar, né? A questão de solidão hoje em dia, né? Um medo de julgamento, a busca por validação, essa necessidade de disponibilidade constante, né? Dessa modernidade líquida que a gente passa, né? Muito rápida, muito, né? Fugaz, assim, a dificuldade também de vínculos profundos e aquele sofrimento emocional silencioso que muitas vezes não é aberto para nenhum profissional. A pessoa ela se isola do mundo. E se fosse pensar assim, tem as suas questões, né, benéficas de ter hoje a inteligência artificial também para o uso da saúde emocional e mental. Ela pode ser uma ferramenta que pode ajudar a questões assim sobre organização de pensamentos, né, ou sobre psicoeducação, tu perguntar sobre alguma questão, mas sempre confirmar com um profissional da saúde, né, não usar a IA como um profissional que vai dar um rótulo de diagnóstico, por exemplo. Né, treinar também, né, a comunicação, isso ajuda muito, né, auxiliar em exercícios da terapia, né, um registro de pensamentos, né, uma organização da rotina que a pessoa precise, né, atividades que possam ajudar no desenvolvimento de habilidades de organização de vida, de reestruturação emocional e cognitiva. E também até pensando assim em dar dicas de livros de psicoeducação, né, dicas de filme, né? Eu gosto de usar bastante a inteligência artificial até para ajudar aqui nos roteiros, mas eu sempre pesquiso mais coisas além para poder trazer um conteúdo de qualidade que faça sentido aqui para você. Então, assim, que a diferença central costuma estar entre a função psíquica, qual é a função que a IA está ocupando na vida da pessoa, qual é o grau de substituição das relações humanas, a capacidade crítica também da pessoa sobre o que é a IA e suas limitações. E outro ponto é a capacidade crítica, né, da pessoa sobre qual é o limite da inteligência artificial, até onde a gente pode utilizar ela e também acreditar. Né? Muitas vezes a gente tem que confirmar em fontes mais confiáveis também, sobre alguma informação que a gente queira buscar ali ou desenvolver ali também, algum trabalho, algum conhecimento que a gente queira adquirir. Você usa constantemente a inteligência artificial para isso, para essas conversas emocionais, de dilemas, é importante a gente fazer perguntas para refletir, né, para nós mesmos, né? Pensando assim, o que você encontra nessas conversas que sente faltar em outros espaços? O que você se sente depois de conversar com a IA? Ela te ajuda a pensar ou te ajuda mais a evitar alguma coisa? Outra questão é em quais momentos você procura mais a IA. Isso pode revelar necessidades emocionais importantes, né? Como um medo de julgamento, uma solidão, uma necessidade de controle, uma dificuldade de intimidade, busca de validação constante, uma vergonha, uma carência de escuta, entre outras coisas. E a IA ela pode substituir a capacidade humana? Estudos apontam que não. Pelo contrário, ela pode prejudicar, né? As pesquisas mostram que delegar atividades para máquinas, ela pode ser prejudicial ao cérebro humano. E já tem relatado em estudos científicos que esse uso excessivo de tecnologias pode afetar o prejuízo da inteligência. Já tem estudos também comparativos entre gerações. Então, tudo de um profissional da neurologia sugere que o exercício tanto do corpo quanto da mente é fundamental para um funcionamento cerebral saudável. Então, ler livros, decorar lista, letras de música, escrever, aprender algo novo, são ótimos exercícios para a gente estimular a mente e o corpo também, pessoal. Por fim,
Do ponto de vista ético e clínico, parece mais produtivo a gente compreender esse fenômeno que vem acontecendo, sem demonizar a inteligência artificial, né? Mas também sim equiparar a uma relação terapêutica humana e real. A própria forma como a pessoa usa revela o que ela precisa emocionalmente. Ser ouvida, observada, ser acolhida, né? E é um material clínico relevante para a gente levar até na nossa própria terapia, para quem está em terapia. Ou para quem deseja fazer terapia também, isso é importante. E você, busca a inteligência artificial para suas questões emocionais? Me conta aqui sua opinião. Se gostou do vídeo, curta para apoiar o canal e compartilha com alguém que usa muito a IA para essas questões emocionais, pessoal. Um abraço, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.